Olá, eu sou Marcos Valério XR, dia 29 de setembro de 2020 e hoje quero promover mais uma edição dos meus vídeos sobre a República Popular Democrática da Coreia. E desta vez, como prometido, abordando um tema bastante delicado, que é essa questão dos direitos humanos. Lembrando que meu objetivo não é ser mais um replicador de conteúdos que já estão muito bem estabelecidos em portais como do Centro da Política Songun ou do próprio Alejandro Caldebuenos, que já tem conteúdos excelentes, conteúdos didáticos, sem contar outras fontes que não há necessidade de eu reeditar, refazer essas mesmas abordagens. O meu principal objetivo aqui não é nem tanto trazer um conteúdo específico sobre a Coreia do Norte, mas antes de tudo promover a reflexão sobre a nossa própria situação. Porque o grande problema disso não é o fato de que as pessoas que pretendem abordar esse tema frequentemente não entendem o que vem a ser a RPDC, ou não entendem o que é o Oriente, ou não compreendem o que seria o socialismo. O problema é que elas não entendem absolutamente nada sobre nós mesmos. Elas vão falar sobre democracia sem saber o que é democracia. Falam sobre ditadura sem saber o que é ditadura. E dessa forma, esta é a mesma situação. Vão se meter a discutir direitos humanos num outro país sem saber o que é direitos humanos, nem mesmo aqui. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o que seriam esses direitos humanos. Ora, nós estamos falando de uma carta magna redigida logo após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, que dá uma série de princípios gerais sobre direitos fundamentais das pessoas, que abrangeria a totalidade da humanidade. Eu sempre tive grande respeito por essa concepção, eu abordo esse assunto há muito tempo. Meu texto mais antigo disso é de 2000, 2001, no qual eu faço uma defesa dessa mesma noção de direitos humanos. Claro que hoje eu tenho algumas ressalvas, quer dizer, já tinha algumas ressalvas, hoje eu tenho algumas a mais, especialmente por causa da questão da ideia, da pretensão de tentar reduzir toda a humanidade a um fenômeno de uma espécie de vida universal. Mas isso não é uma questão grave. Eu realmente não vejo nenhum problema e, aliás, eu concordo bastante com a noção de que nós podemos sim, baseados numa reflexão mais universalista, reduzir uma série de questões a alguns direitos fundamentais. Então eu não vejo problema algum com relação a você ter essa noção. Pelo contrário. E eu defendo perfeitamente essa ideia de direitos humanos fundamentais que podem ser colocados de uma forma generalizada, ainda que com muito cuidado e respeito às tradições e culturas locais. Bem, só que a questão é que o que seriam esses direitos humanos? Ora, como está claro na Declaração Universal de Direitos Humanos, são aquelas coisas mais fundamentais. O seu direito à vida, a sua dignidade, a sua manutenção, principalmente as suas condições existenciais primárias e secundariamente as suas condições de realização. O que talvez mais deveria chamar a atenção nessa discussão, num primeiro momento, e aliás eu nem sei o que mais me impressiona, se é o fato de que muitas das pessoas que vão denunciar que países socialistas como a China ou a própria Coreia do Norte ou o Vietnã, que denunciam que esses países violam direitos humanos e ao mesmo tempo dizem que direitos humanos é coisa de vagabundo. Eu não sei se isso me impressiona mais, por exemplo, do que outras pessoas que não têm essa visão estúpida, mas ao mesmo tempo compartilham da mesma opinião quando é para denegrir, quando é para difamar um país do Oriente. Nota-se que a questão aí não é direitos humanos. O que estão preocupados é em utilizar o que quer que seja como forma de reiterar um discurso farsesco a respeito de uma realidade que eles não compreendem. Porque, bem, direitos, evidentemente, nós temos que pensar num sentido de estabelecimento por meio de uma sociedade. Não existem esses direitos estabelecidos na natureza. Você não vai por meio do mato com direitos humanos. É preciso haver uma sociedade capaz de instanciar esses direitos. Isso significa claramente uma estrutura legal e uma estrutura estatal e policial e de todo amparo social para poder garantir esses direitos e também amparo econômico. E é muito curioso que você vê frequentemente os liberais, defendendo os direitos humanos, quando frequentemente também se opõem a todos os elementos fundamentais da economia e do Estado
que são as únicas coisas capazes de garantir esses direitos humanos. Não existe nada mais bizarro e contraditório do que um libertariano ou mesmo um anarcocapitalista falando em direitos humanos. Porque, meu amigo, sem Estado não tem como garantir qualquer forma de direitos. Esses direitos necessariamente se contrapõem a uma estrutura que, na forma de deveres impostos a seus cidadãos, força que esses direitos sejam reconhecidos. Se alguém tem o direito a não ser submetido a determinados tipos de tratamento, a determinados tipos de abusos, é porque tem que ter uma estrutura legal à sua volta que proíbe que esses abusos sejam cometidos. Não tem como fazer isso sem um estudo estatal, e um estudo estatal forte. Agora, mais importante ainda do que isso, é o que deveriam ser fundamentalmente esses direitos. E aí, no caso, eu não posso fazer muito melhor do que fez Alejandro Cuadra-Buenos, um espanhol, que é um dos maiores divulgadores, analistas e defensores da soberania da República Popular Democrática da Coreia. E ele diz basicamente o seguinte: What they call human rights is globalization of capitalism. These organizations are used to infiltrate in other countries to impose the American way of life and the American politics. What they call human rights is not the human right to have a shelter, to have food, to have water, to have education. It's not that, because USA is the first country that never accomplished that kind of human rights. E aí vamos verificar, principalmente quando comparado aos Estados Unidos da América, que assumiu para si de uma forma um tanto arbitrária a prerrogativa de não só defender, mas até mesmo impor os direitos humanos ao redor do mundo. Me diga, o que é um direito humano fundamental? É o direito à alimentação, saúde, vestuário, moradia? Ou é o direito à simples liberdade de ter acesso à internet, poder ir no cinema ou comprar bens de consumo? Então me diga, meu amigo, quem é que garante essas coisas fundamentais para seus cidadãos? Como é que um país que não garante nem, frequentemente, nem mesmo educação universal gratuita, nem mesmo saúde pública gratuita, nem mesmo moradia, pode vir falar que um país que garante tudo isso de forma totalmente gratuita está violando direitos humanos? Se ele fornece educação, saúde de forma inteiramente universal e gratuita para seus cidadãos, moradia, emprego e tudo mais que você puder listar em termos de necessidades primordiais. Ainda que fosse verdade plena que cidadãos da Coreia do Norte não têm acesso à internet livre, que não têm acesso à mídia, a uma série de bens de consumo, que raios que se entende por direitos humanos aí? Quer dizer que você é preferível, então, você não ter acesso a nada disso, vivendo na sarjeta como mendigo, mas com liberdade? Então quer dizer que você defende uma noção onde você tem uma série de liberdades para fazer algumas coisas, mas não tem nenhuma capacidade de exercer essas liberdades, porque você não foi inserido dentro de um sistema cuja essência é a exploração da sua produtividade, sem a qual você se servir como uma peça de um sistema de produção que visa o lucro. Se você não serve para isso, você então não tem dignidade, pode ser largado numa sarjeta como uma pessoa economicamente improdutiva, sem direito a nada, mas com uma liberdade, sabe-se lá para quê, uma liberdade formal, do qual você não pode exercer, porque você não tem nenhum poder econômico, estrutural, cultural, mental para isso. Então, que raio, meu amigo? Quem é que defende direitos humanos aí? É claro que, via de regra, a discussão sobre direitos humanos não é travada nesse nível. Ela é claramente falsificada. Estamos falando, é claro, de acusações de que pessoas seriam presas arbitrariamente, que pessoas seriam acusadas disso, daquilo, até assassinadas arbitrariamente. Aí é mais curioso ainda você ver isso num país que tem a maior população carcerária do mundo, tanto em números absolutos quanto em números proporcionais. Aumento de população carcerária este derivado da privatização do sistema carcerário, onde, ao invés de ter como objetivo você ter um sistema de policiamento para tentar evitar a prática, a reincidência de crimes e tentar ter um processo de reeducação de cidadãos, você tem uma estrutura empresarial que visa o lucro em cima do delinquente, da pessoa que comete crimes. E que
moral teríamos nós brasileiros num país com as maiores taxas de homicídios do mundo, onde todos os dias pessoas sem nenhum tipo de seguridade social, em geral crianças, sendo expostas à maior variedade de tipos de abusos, inclusive perdendo suas próprias vidas, e nós, da nossa situação, temos cara de pau de dizer que os outros estão violando direitos humanos? Por quê? Pegando o exemplo da China, meu amigo, nós podemos perfeitamente dizer que na China eles acreditam nessa noção de que bandido bom é bandido morto. Porque, por exemplo, traficantes costumam ser sumariamente executados na China. E muitas dessas imagens que muitas vezes circulam o mundo aí, mostrando abusos das autoridades contra a população, são de fato execuções de criminosos. A própria Coreia do Norte também é extremamente rígida com criminosos, frequentemente havendo execuções por pessoas que cometeram crimes graves. E isso é abertamente assumido, não tem nada de disfarçado. Essa semana mesmo, na China, por exemplo, uma mulher foi executada porque envenenou uma escola e intoxicou deliberadamente dezenas de crianças, inclusive matando uma. A mulher foi executada. Esse sistema é bastante rígido. Esse sistema é discutível? Pode ser. Mas o que é curioso é ver essa mesma crítica de violações de direitos humanos por parte de pessoas que frequentemente defendem um sistema tão ou mais rígido do que esse. Se essa rigidez toda vale a pena implementar isso, aí é uma outra discussão. Mas eu acho que, da mesma forma como nós podemos ouvir a voz da população, que às vezes clama por uma legislação mais rígida, que às vezes até mesmo defende a pena de morte, então por que nós temos direito a ter esse clamor aqui e não ser atendido pelo nosso sistema, mas criticamos que num outro lado do mundo a população possa ter esse mesmo clamor e ser atendida por ter uma doutrina mais rígida? E aí sim, ela vai, em alguns momentos, suspender os direitos humanos de alguém que violou os direitos humanos de outro e condená-la à morte. Mas que moral nós temos para falar isso, e a maioria de nós aqui, inclusive, a maioria, defende frequentemente a mesma coisa. E aí o problema finalmente vem com a manipulação, né? É pegar esses exemplos que às vezes estão claramente relacionados a crimes comuns, a crimes civis, às vezes a crimes hediondos, falsificar a narrativa para dizer que essas pessoas que cometeram tais crimes estão sendo mortas, presas ou executadas por questões de liberdades políticas, por questões de discurso. E é aí que está o problema, e é aí que vem a grande falsificação e de onde vem a maior parte da elaboração ideológica e fraudulenta que acusa países do Oriente, em especial países de orientação não capitalista, a serem violadores de direitos humanos. Bom, quanto à questão principal que frequentemente é colocada, onde inclusive já me manifestei no meu vídeo anterior, onde eu disse, bom, se me perguntarem, existem violações de direitos humanos na Coreia do Norte? Certamente existe. Só que também existe em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil e muitíssimos Estados Unidos, que é o país que sai invadindo inúmeros outros países do mundo afora para pilhar seus recursos, tomar suas riquezas, matar sua população. É o cara que sai do lado do mundo e vai e mata 1 milhão de pessoas no Vietnã para impedir que o povo decida o que eles querem para eles próprios. É o sujeito que vai e mata 3 milhões de norte-coreanos, sai do lado do mundo deles para invadir o outro lado do mundo. Com que direito? Você consegue dar um mínimo de justificativa para uma coisa absurda como essas guerras travadas lá, como Vietnã e Guerra da Coreia? Que não seja a defesa irrestrita dos privilégios e dos lucros formidáveis das megacorporações? E para que mais serve esse massivo sistema econômico se não concentrar renda e explorar a totalidade da população, tirando o máximo que puder delas, para concentrar ainda mais numa elite bilionária no topo? E essas entidades se arvoram de defensores dos direitos humanos. Direitos humanos estão sendo violados a maior parte do tempo, principalmente por humanos, né, que violam o direito do outro, a sua própria vida, a sua propriedade, a sua liberdade. Então você tem uma estrutura estatal, uma estrutura legal e policial para punir e conter esses crimes. E essa punição e essa contenção evidentemente tem que promover uma violação retaliatória. E isso basicamente explica quase que a totalidade
da dificuldade, da delicadeza do sistema. Por isso que nós podemos criticar é quando esse sistema é utilizado não para punir pessoas que efetivamente cometeram crimes, mas quando esse sistema é utilizado para perseguir adversários políticos e pensamentos ideológicos divergentes. Bom, eu não vou entrar agora no mérito sobre essa questão mais profunda de como que um dissidente político ideológico é tratado na República Popular Democrática da Coreia. E sim, não tenho dificuldade de admitir que é tratado sim com uma notória rigidez. Mas também não é tão diferente aqui no Ocidente, desde que você efetivamente ameace os donos do poder. Se você não é ameaça nenhuma, se você não tem nenhuma capacidade de afetar a estrutura política e econômica do Ocidente, então, meu amigo, você pode falar a besteira que for, você pode falar à vontade. Você pode montar um canal do YouTube e dizer tudo que você tem para dizer, porque você nunca vai ter conseguido ter um mínimo de projeção suficiente para fazer frente ao massivo discurso midiático padrão e nem mesmo ao discurso midiático dentro do próprio YouTube, que tem algoritmos que selecionam conteúdos para dar maior visibilidade para uns e para outros. E esse é um dos motivos pelo qual meu canal tem pouca visibilidade, isso eu não tenho a menor dúvida. Se eu chegasse aqui e ficasse simplesmente repetindo a mesma ladainha imbecil, confirmando o que diz a Globo, confirmando o que diz a CNN, a BBC, a Fox, pode apostar que meu canal tinha muito mais visualizações, porque existe um algoritmo para fazer esse procedimento de aumentar ou diminuir o seu alcance. E aí é que está a questão, um tema que talvez mereça um outro vídeo para ser melhor desenvolvido, mas eu vou dar uma pincelada aqui porque ele é muito elucidativo. Quanto maior a diferença de força, de poder entre duas partes, mais a parte mais poderosa pode se dar o luxo de não usar violência. Tem uma analogia simples. Pega um camarada enorme, fortão, grandão, uma criança pequena. O que ele precisa fazer para impedir essa criança de fazer qualquer coisa? Ele simplesmente segura ela. Ele não precisa machucar, para segurar. Agora, pega dois caras mais ou menos da mesma estrutura física, mais ou menos da mesma capacidade assim, de luta, de combate. Como é que esse cara pode impedir o outro de fazer alguma coisa? Ele só segura? Não, ele vai ter que usar muito mais força, muito mais violência para conseguir deter essa pessoa. E da mesma forma, a parte mais fraca, para poder causar qualquer dano nessa parte mais forte, tem que apelar para golpes tidos como muito mais baixos. Uma pessoa pequena, para conseguir fazer frente a um grandão, ele vai ter que meter uma faca nele. E aí que tá, se você percebe essa obviedade, esse fato claro da realidade, a maior parte dessas coisas que se diz por aí, das guerras, da violência, do terrorismo, fica claro. É por isso que uma parte mais fraca vai apelar para métodos mais brutos, mais duros de ação, enquanto a parte que está em maior posição de poder pode se dar o luxo até mesmo de ser assim, supostamente benevolente, porque ela não está em risco. E aí sim, um sistema político como o da República Popular Democrática da Coreia, ele é mais frágil do que o sistema político que nós temos aqui no Ocidente. Então é perfeitamente compreensível que ele tenha que usar de uma força maior para conseguir se manter. E ainda mais tenha que se fechar, principalmente quando ele é ameaçado por uma potência militar incomensuravelmente mais forte que já o agrediu e já chacinou 3 milhões de seus cidadãos. Você acha que eles têm que agir como? Enquanto isso, a maior máquina de guerra do mundo, que já matou mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo em guerras absolutamente exploratórias e indecorosas, pode se dar o luxo, a potência que controla a economia mundial por meio do padrão dólar, explorando o planeta inteiro, que é o maior PIB do planeta, apesar que são tanto discutível também, ela pode se dar o luxo de ter uma postura muito mais supostamente benevolente. Porque você acha que alguém lá nos Estados Unidos dizendo isso, dizendo aquilo, denunciando tudo isso, tem algum poder de afetar essa estrutura? Então a questão aí não é uma questão de moral, não é uma questão ética, não é nem exatamente uma questão ideológica, é uma questão pura e simplesmente pragmática de estrutura de poder. Quem já tem muito poder, quem já conquistou uma posição tal de invulnerabilidade contra críticas, contra manifestações ou contra denúncias, ele pode se dar ao luxo de deixar essas pessoas falarem à vontade, porque elas não têm nenhuma capacidade de afetá-los, desde que essas pessoas não consigam realmente se tornar algum tipo de ameaça. E aí eu vou dizer algumas pessoas que se tornaram uma ameaça para esse sistema ocidental. Um, Alexander Dugin. Outro, Alain Soral, na França, que foi preso porque dizia coisas extremamente contundentes, às vezes pontos controversas, mas ia direto ao ponto.
pessoas que realmente identificam como funciona o sistema, que realmente são capazes de denunciar e fazer apontamentos cruciais que colocam de fato em risco a estabilidade desse sistema, serão sim duramente perseguidas e duramente agredidas e ter os seus direitos humanos violados. E é por isso que existe coisas do tipo Guantánamo, meu amigo, onde pessoas do mundo inteiro são presas, muitas vezes sem julgamento, sem sequer acusação, presas e torturadas por um império todo-poderoso, supostamente defensor de direitos humanos. Eu não vou me alongar mais, eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de setembro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.